Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A parábola dos talentos que hoje Nosso Senhor nos apresenta é muito importante para todo católico, para todo batizado, pelo simples motivo de que nós estamos habituados, quizá, a entender nossa religião, a prática da nossa religião, a moral, a conduta que a nossa religião nos pauta, nos manda, como uma espécie de terreno com limites. Então, não roubarás, não matarás, não cometerás adultério, não mentirás, não caluniarás, não desejarás, não. Então pronto, se eu vivo dentro desse terreno, não pulo a cerca, digamos assim, a pessoa está tranquila, não roubo, não mato, enfim, pronto. Porém, isto é o aspecto negativo, justamente todo mandamento da lei de Deus tem este lado que consiste numa proibição, um limite que não pode ser passado, se quisermos, um muro que tem que ser levantado, para que a alma fique protegida dentro, mas dentro desse muro não pode ficar um terreno abandonado, um terreno baldio. Dentro desse muro tem que ser construída uma torre. Essa torre que tem que ser construída, ou se quiserem não uma, mas várias torres, são as virtudes, sobretudo teologais: fé, esperança e caridade, amor. Que, aliás, interessante saber, o termo caridade vem justamente de uma referência econômica, porque São Pedro diz que nós fomos comprados a caro preço. Então, caridade quer dizer o preço que Jesus comprou para nos resgatar das garras do demônio. E esse foi, como todos bem sabemos, a cruz, a paixão, a morte dele. Então, a ideia que muitos católicos têm da moral é simplesmente ir à missa aos domingos e evitar todos esses pecados que foram elencados, que estão nos mandamentos. Mas hoje Nosso Senhor nos coloca numa perspectiva completamente diferente, porque a negatividade da lei é o beabá, o início, a proteção, mas a lei não consiste nem só, nem principalmente nisso. É preciso construir, como se dizia, dentro desse recinto murado, desse recinto protegido, é preciso construir algumas torres que tem que subir bem alto, ainda nesta vida. Hoje, a parábola dos talentos nos fala de modo mais específico do amor, da caridade. Por isso que se expressa em termos econômicos, justamente porque toda a questão econômica tem uma ligação metafórica, uma ligação simbólica com essa virtude, como foi dito antes. Então, nós temos Nosso Senhor, que hoje apresenta esta parábola, um homem que vai viajar ao estrangeiro. Esse homem é Deus Pai, é Ele mesmo, é a Trindade, enfim, é também nosso juiz, é aquele que vai pedir contas no fim da vida da nossa administração. E o que deixa com seus servos algo que lhe pertence, os seus próprios bens. Ora, o bem por excelência que tem Deus é a sua própria vida. Então, dentro de todos os talentos que era uma medida de peso de prata, aproximadamente cada talento pesava 43 quilos de prata. Era, portanto, uma soma importante. Cada um desses talentos, claro, a nossa vida, a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa existência, até o nosso corpo, tudo um talento. Mas, sobretudo, é a graça divina, a graça de Deus, a participação na vida divina que recebemos quando as águas do batismo, da fonte batismal, nos purificam do pecado original e infundem em nós a participação na natureza divina, como explica São Pedro na epístola dele, e nos fazem filhos de Deus em semente, porque depois no céu essa semente desabrochará e aí se mostrará realmente o que nós seremos. Mas em todo caso, já temos essa graça e realmente podemos dizer somos filhos de Deus. Esta graça vem acompanhada de toda uma companhia
enorme de dons, virtudes, carismas que Deus nos dá e pelos quais deveremos justamente prestar contas. Portanto, já sabemos quem é o Senhor, o homem que vai viajar para o estrangeiro, é Jesus. Os servos somos todos nós, os talentos são os dons naturais e sobrenaturais, mas de modo particular, os dons sobrenaturais. E de modo mais específico, a virtude do amor, da caridade. Por que alguns recebem 5, outro recebe 2, outro recebe 1? Nosso Senhor diz, de acordo com as próprias qualidades. Ou seja, Deus a todos dá de seus bens, mas não dá igualmente. Com isso cai a mentira do mundo moderno, que se baseia nos princípios revolucionários formulados pela Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. O mundo moderno entende igualdade como uma absoluta equiparação de todos os seres humanos. Ninguém pode ser superior do outro, a não ser aqueles que se encarregam de que todos sejam iguais. Esses sempre são mais iguais que os outros. Mas, para os demais, todos têm que ser iguais. Então, a diferença de inteligência, de vontade, de educação, não pode ter, tem que ser tudo abolido. Normalmente é tudo abolido abaixando o nível de todos, não elevando o nível, mas abaixando justamente o nível de todos na vulgaridade, na trivialidade, na mediocridade. Nosso Senhor aqui não age assim. Esse princípio revolucionário está errado e é herético, é torto, porque Nosso Senhor fomenta a desigualdade. Há uma igualdade fundamental, a todos dá de seus bens, já é uma graça imensa que todos participem da natureza divina, mas a alguns dá mais e a outros dá menos. E Ele quer que entre todos esses não exista nem a soberba dos que recebem mais, uma espécie de sentimento de prepotência, nem também a inveja dos que recebem menos. Todos têm que ter a alegria, não, de ter recebido de Deus e de trabalhar para que Deus lucre com o nosso empenho, com o nosso sacrifício. Bem, no que consiste esse trabalho? O que tinha 5 trabalhou, o que tinha 2 trabalhou e lucraram o dobro, deram bom fruto. Esse trabalho consiste justamente no amar a Deus sobre todas as coisas. Esse primeiro mandamento que todos nós conhecemos de memória, mas que fica às vezes um pouco teórico na nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua força, com todo o teu sentimento. E como se traduz isso na nossa cotidianidade, no nosso dia a dia? De maneira muito simples. É preciso, na oração, na meditação, na leitura, empenhar-se em crescer na virtude da caridade. Como se faz isso? Repetindo os atos de amor. Uma mãe que recebe seu filho no colo depois do parto, que esforço deve fazer para dizer a esse pequenininho que nem a entende ainda tantas palavras de carinho, de ternura, de afeto, tantos beijos, tantos abraços, tanto carinho? De onde vem isso? Do amor. Da mesma maneira, um católico que se coloque diante da perspectiva sobrenatural, que procure um momento de recolhimento, de silêncio e pense em nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu e morreu por Ele. Por Ele deu a vida, por Ele deu todo o seu sangue. A mãe dá o leite ao filho. E é uma coisa que a natureza faz sozinha quase. Nosso Senhor Jesus Cristo deu todo o seu sangue e fez voluntariamente. E fez no meio de dores atrozes. Então, esse motivo e 1000 outras considerações se podem fazer no momento em que a gente fica no recolhimento e fazer nascer do nosso interior palavras de afeto, de adoração, de gratidão, de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse amor interior tem que transformar-se depois no amor exterior. A caridade, como todo bem, é difusiva, quer se comunicar aos outros.
Por isso Deus nos criou sem precisar, mas porque era difusivo, sendo bem em essência, quis nos criar. Por isso Deus, vendo nosso pecado, teve pena e nos redimiu, porque Ele quis que nós recuperássemos essa amizade com Ele. E Ele quer mais do que nós. Então, da mesma maneira, a pessoa aqui, interiormente, ama a Deus, se dedica a exercícios de piedade, esse vai interessar-se pelos demais. E tem duas maneiras de interessar-se pelos demais. De uma maneira direta e indireta. Direta, é muito simples, são as obras de caridade. Caridade material e caridade espiritual. Como é evidente, as obras de caridade espiritual, porque se preocupam pela alma, e a alma é mais nobre que o corpo, valem mais do que as materiais. Embora toda obra de caridade material deva ser finalizada a fazer bem à alma da pessoa e não só ao corpo, porque nós não somos simples filantrópicos, nós somos gente que tem caridade, tem amor a Deus. Então, se alguém vai dar uma esmola a um pobre, vai dar uma refeição a uma pessoa que está faminta, vai dar um vestido a alguém que tem carência de roupas, vai estar ao lado, ao pé da cama de um enfermo, vai, enfim, cumprir com todas aquelas obras de caridade que estão elencadas também neste mesmo capítulo, aliás, do Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Deve fazer não só pelo corpo do outro, não só pelo afeto humano que tem pelo outro, mas para que o outro veja na atitude dele um reflexo do amor infinito que Deus tem por ele, do desejo que Deus tem de salvá-lo, de levá-lo para o céu. Aí é que a obra de caridade material toma espírito, toma o fogo da alma. As obras de caridade espiritual são mais nobres em si mesmas, são várias. Suportar com paciência o próximo, isto é tão fácil de dizer, mas tão difícil de fazer, que seja a virtude mais difícil de cumprir de todas as que dizem respeito à caridade. Dar um bom conselho aos que estão duvidosos, os que jazem na dúvida. Admoestar os pecadores, ter a coragem de dizer: isso não se faz assim, isso não é direito, isso é contra a lei de Deus, isso vai lhe trazer graves consequências, corrija-se, eu estou aqui para lhe ajudar, eu vou rezar por você, eu também tive de lutar contra os meus defeitos, vamos lá, ânimo, estamos juntos, vamos tentar superar nossas misérias. E assim vai, tem instruir os ignorantes, sobretudo em matéria de fé. Tem muitas obras de caridade espiritual que nós podemos fazer, dar bom exemplo. No trabalho, a pessoa tem uma estampa de Nossa Senhora, do Sagrado Coração de Jesus, se comporta direito, com respeito em relação aos demais. Então todos sabem, aquela é o católico, a católica. Enfim, são estas obras que vão fazendo com que nossos talentos, ou seja, todos os dons que Deus nos deu, vão crescendo e frutificando, de tal maneira que no dia do juízo nós possamos declarar com ufania e com total despretensão, com total gratidão a Deus: nós, como Jesus Cristo, nosso Senhor, passamos fazendo o bem. Tem esta expressão de São Pedro em relação ao nosso Senhor: per transivit benefacendo, passou fazendo bem. E isso é o que tem que ser dito de cada um de nós. Fazer bem, bem entendido, é favorecer o bem e combater de todos os modos possíveis o mal. Bem, então, para concluir, rapidamente deitamos o olhar sobre esta leitura que é tão linda do livro dos Provérbios. A mulher forte. A mulher forte, que é a mulher que fez com que seus talentos frutificassem. Então, antes de tudo, é digna de plena confiança, é discreta, é séria, é dedicada, não é dispendiosa, não ama gastar,
porque o marido nunca terá falta de recursos, não dá desgostos. Então, trabalha, se preocupa pelo pobre e, aqui é dito, né? O encanto é enganador, a beleza passageira, mas a mulher que teme o Senhor merece louvor. Proclamem o êxito de suas mãos e na praça louvem-na as suas obras. Portanto, significa nem mais nem menos do que esta mulher fez frutificar plenamente os talentos que Deus lhe deu e que todas as mulheres que nos ouvem a tomem por modelo. E finalmente, quem realmente fez frutificar o próprio talento não deve ter medo do dia do juízo, como nos adverte São Paulo. Quem será surpreendido como um ladrão? Justamente aquele que, em vez de fazer frutificar seus talentos, o esconde no chão. Quer dizer, é um egoísta e não trabalha para Deus, senão o mínimo. O mínimo é aquela ilusão de que, evitando os pecados mais graves, já é suficiente. Deus já tem que ficar contente, porque eu não matei, eu não roubei, eu não... Então, estes e os pecadores, os que se entregam nas mãos do pecado, estes são os que vão ser surpreendidos quando Deus, nosso Senhor, vier. Como ladrão de noite, quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição. Nós, porém, não somos filhos da noite nem das trevas, portanto, nós somos filhos da luz. Quais são os filhos da luz? Aqueles que estão sempre ocupados no quê? Em fazer com que os seus talentos frutifiquem, com que seus talentos deem fruto, fruto de santidade, fruto de caridade, fruto de amor, fruto de combate ao mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.